Eu queria agradecer você por ter aceitado o convite de me falar sobre o seu percurso na arte marcial, né? Eu te conheço desde criança Verdade. e você faz parte dessa história toda que envolve muito do Kung Fu, né? Nós estamos fazendo uma série especial de Kung Fu para mostrar que Kung Fu é um pouco mais do que só um arcabouço de cultura chinesa, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? E quando eu era criança lá com o mestre Chan, né, no Shaolin do Norte, você estava num caminho que era muito impressionante para mim, porque você chegou lá, teve aulas, e aí o pessoal me contou que você também já treinava ninjutsu da linhagem do Jiraiya. Aquela época, Jiraiya era uma coisa assim fantástica. Eu fiquei impressionado, porque eu falei, cara, como é que pode? Ele é do Jiraiya, entendeu? Verdade. Inclusive, nesse percurso todo, você me ajudou a me manter dentro do jiu-jitsu, de certa maneira, me falando assim, olha, quebra o preconceito e se mantém dentro do jiu-jitsu. Eu me lembro bem dessas conversas, né? Eu prestava muita atenção em você por causa dos movimentos. Eu falava, cara, eu quero ver o ninjutsu, cara, o Jiraiya, cara, que coisa, sucessor de Togakuri, entendeu? Ah, que coisa impressionante. Mas o que te levou a ir pro Kung Fu? Porque você já treinava ninjutsu, né? Eu treinava... Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer também esse convite, porque, como você sabe, talvez o público ainda não tenha esse discernimento, mas você foi um dos responsáveis por eu ter essa felicidade de ter treinado tanto tempo com o Mestre Chan. Se não fosse você, talvez eu não tivesse entrado lá. Então eu sou muito grato a você por isso. Rapaz, eu não e consigo por lembrar tantas disso, outras não. coisas. Mas a gente pode contar um pouquinho com detalhe, acho que o público vai gostar bastante. Agora, com relação ao ninjutsu e o Kung Fu. Eu já praticava Kung Fu antes, com outros professores. E eu sentia que dentro daquela dinâmica de Ti, Da, Suai, Na, chutes, membros inferiores, membros superiores, chaves e projeções, eu tinha dificuldade no Na. E eu me recordo que eu tinha visto um vídeo do Masaaki Hatsumi, que era, na época, que era o pai do Jiraiya, né? Ele era o velho do Jiraiya. Era o velho. E eu vi ele eu vi numa cena de um Taikai, um festival, onde ele tinha uma cena tinha um golpe que ele estava ensinando, ele fazia uma esquiva e logo depois ele fazia um golpe, uma torção, assim, bastante mirabolante, inclusive. Eu comecei a acompanhar aquilo me chamou a atenção, e eu fui buscar para ver se tinha pessoas no Brasil, em São Paulo, que soubessem. Para minha surpresa, tinha um cara na Santa Cecília, que ele tinha um sotaque chileno, e eu achei diferente, eu achei estranho. Naquela época eu já praticava outros estilos de Kung Fu. Aí eu esperei um pouco, falei, não, acho que não é esse cara ainda. Posteriormente, eu fui numa academia lá no Domingos de Moraes. Porque eu treinei Tai Chi Pai Lin na Domingos de Moraes com um dos alunos do Liu Pai Lin. E era do lado. Eu fui lá nessa academia e tinha o tal do ninjutsu. Certo. Que era com um argentino. Então o primeiro era o chileno, esse era um argentino. Mas ele estava de passagem, esse argentino. Quem era professor era um brasileiro. E eu comecei a treinar lá com esse brasileiro. E justamente porque eu queria pegar as nuances poderia ter feito Aikido na época, mas eu optei pelo ninjutsu, que eu achava... Quantos anos nessa época, mais ou menos? E a gente tá falando de 91. Uau. 90, 89, 90, porque eu tava entrando na Nextel. É isso. Numa empresa americana. 90. E aí comecei a treinar. E aí comecei a entender que eram as 9 escolas, Togakuri era apenas uma delas, como eu também era fã do Jiraiya, eu falei, puxa, que legal, eu vou virar o sucessor de Togakuri, né? Já queria fazer, né? As coisas todas, né? Os mudras. Então, os mudras. Então foi uma experiência interessante. E quando eu entrei no Mestre Chan, eu entrei para substituir, teoricamente, o Kung Fu que eu havia feito. Mas a minha ideia era continuar no ninjutsu para aprender um pouco mais, né? E no fim, eu só ganhei qualidade técnica com o ninjutsu fazendo as duas coisas, entende? Então, para mim, foi uma soma interessante. Mas como que você tinha uma mentalidade tão aberta no período que era tão fechado? Era um período que você tinha os vale-tudos começando, você tinha a família Gracie empurrando isso já desde ali de 60, empurrando que nós somos melhores, etc.
E criou-se essa animosidade, né? Aí veio o Living Kay, o mestre Living Kay colocou Kung Fu contra Jiu-Jitsu. A minha percepção é que isso foi um erro tremendo da parte dele, né? Porque não tinha condições, ele trouxe gente até de outros sistemas e colocou como se fosse lutador de Kung Fu. Veio o Renzo Gracie e mostrou que o Jiu-Jitsu brasileiro nosso era uma coisa que era para ser respeitada, entendeu? Mas isso a gente já sabia. Perfeito. Né? Mas aí criou-se aquela mentalidade, nós temos que ir contra o jiu-jitsu brasileiro, brasileiro contra brasileiro, quer dizer, uma coisa estranha. Mas você não estava nesse viés. Não, eu não estava... O que eu queria na época era me tornar um pouco mais completo. Uhum. Então, da mesma maneira que você, uma pessoa de hoje, uma pessoa faz jiu-jitsu, faz muay thai, faz boxe, faz judô, para se tornar mais completo, eu já tinha isso na minha mente. Mas talvez eu não fosse assim... tão voltado para artes diferentes. Talvez eu quisesse estilos de Kung Fu diferentes. Por que eu vi isso? Porque quando eu entrei nessa empresa americana, eu fui para os Estados Unidos muitas vezes. Então lá eu conheci alguns mestres como Doc Fai Wong. Eu conheci Su Yu Chang, que está... do Choi Li Fa. O Su Yu Chang, que era de Taiwan, de Louva-a-Deus. Louva-a-Deus e Badi e Piquá. Que é Pac-Man, né? Pac-Man. Já falecido, né, agora. Mas ele estava abrindo a escola dele nos Estados Unidos, em Nova York, então eu o conheci também. Minha intenção era treinar com o monge Shaolin Shi Yanmin, se eu não me engano. Certo. Mas acabou não dando certo. Acabei caindo na academia dele e foi excelente. E conheci a Madame Wong Jiron, no Texas. Então, quando eu ia muito para os Estados Unidos, eu viajava. A Madame Wong do quê? De Paquá? Madame Wong é de Chachuan. De Chachuan. Era Chahua, né? Nossa. Chahua. Chachuan e Huachuan também. Huachuan. E Tai Chi. Então eu comecei a frequentar esse miolo entre esses três, principalmente. Também o shampoo de vez em quando, mas nada muito presente. O que eu mais frequentei foi o Su Yu Chang e a Madame Wang. Doc Fai Wong foi um pouco depois, inclusive. E nessa época, eu me lembro que o Su Yu Chang, ele tinha alunos que praticavam Muay Thai. Então, o que ele fazia? Ele estimulava os alunos a praticarem outras artes marciais para conquistarem coisas diferentes. Para não ficar preso ao treino de louva-a-Deus, ou de paqui, ou qualquer coisa que fosse. E quando eu comecei a entender aquilo, comecei a achar aquilo muito natural. Entendi. Então, e para a comunidade americana, isso é comum. Eles um treina com o outro, você que é aluno tal, você é aluno daquele, mas você também treina essa técnica com um, essa técnica com o outro. Então, através deles, eles se fecham numa comunidade, geralmente comunidade do norte e comunidade do sul, né? Porque eles não se juntam tanto, né? Mas entre eles existe muito essa divisão. Falar, o meu aluno é bom, gosto muito dele, você vai treinar essa técnica com esse mestre. Esse aqui com esse mestre. E essa ideia tomou conta. E aqui eu comecei a praticar isso também. Entendi. Simples assim. E você pegou um período que tava o Macaco com o Ryan Gracie, lembra? Vocês estavam numa disputa em São Paulo, cara, que era uma loucura. Mas nesse período foi o período que eu comecei a treinar jiu-jitsu. E aí você virou pra mim e falou assim, se você gosta, não pare. Isso. E era uma pressão dos dois lados para eu largo Kung Fu, eu fico só no jiu-jitsu, ou eu fico no jiu-jitsu e largo Kung Fu. Então ficava aquela coisa assim, sabe? E eu falava, cara, como é que eu faço? E aí eu falei pra você, você treina, mas como é que você lida com essa pressão? E você virou pra mim e falou assim, mas eu não vejo pressão. Se você gosta, você faz. O que vai acontecer? Eu falei, bom, não sei, eu vou desagradar um monte de gente. Você falou assim, mas você vai aprender que quando a gente gosta de alguma coisa, você tem que desagradar as pessoas. Aí eu falei, é verdade. Uma semana depois veio o Vinícius, que era aluno do Nereu, e falou algo muito parecido, continua, porque se você gosta, continua. E eu continuei, entendeu? Mantendo os dois. Isso. Né? Mas isso, claro, teve uma clareza total, assim, em relação ao mestre Chan. Eu falava pra ele, eu tô treinando. Ele falou, não, tudo bem. Perfeito. Né? Eu comecei a fazer isso, muitas vezes não falava nada. Tanto que eu fui expulso de algumas academias, de alguns mestres. Essa mentalidade estava lá. Então. Ainda existia. Mas, veja, o caminho é o seu caminho. Você, por mais que você siga um mestre, você não teve as mesmas vivências do mestre, você teve as tuas. Então, você pode escolher estar atrás daquele mestre, e ele pode te escolher também como discípulo. Mas, no final,
por mais que ele te escolha, se não vier de você essa vontade de estar perto, essa vontade de seguir esse caminho, até quando isso vai? Não se sustenta. Então precisa ser de você, precisa ser uma construção tua interna. Porque quando você constrói internamente, ela tem fundamento. Quando ela não tem fundamento, ela dura pouco. E aí é aquela velha história, você vai treinar capoeira, daqui a pouco você cansa, vai treinar judô, cansa, porque você não sabe o que você quer. Né? Então, quando você se encontra, e mesmo que você se encontre de maneira difusa, não tem problema. Desde que você consiga separar as coisas. E é isso, acho que o segredo para você treinar coisas diferentes é um pouco isso. Quando você está no seu treino, sei lá, de karatê, é karatê. Não é o momento de você pensar no golpe do judô que você treinou. Não é ali. Ali é o momento de você pegar a instrução. Quando você está indo para casa, aí você pode pensar. É o seu momento de reflexão, é o seu treino interno. Quando você chegar em casa, aí você vai treinar aquilo fisicamente. Aí você vai para a aula do judô, por exemplo. Certo. E é judô. Judô é judô. Então, assim, saber separar as coisinhas das caixinhas. Então, quando você consegue fazer isso, você separa bem durante o momento da instrução, puxa para você e depois você vai criar sua metodologia de maneira que você vai unir as coisas de uma maneira natural, porque você vai ter que dar resposta, você não vai pensar qual é o golpe na hora de uma situação marcial. Você vai simplesmente, ele vai acontecer, ele vai sair de você, certo. Ele vai acontecer. Então, acho que o ponto é você saber separar as coisas dos momentos certos, o que é prioridade ali e o que não é. E depois as coisas naturalmente vão acontecer. Entendi. Mas você sabe que esse período, né, tem bastante gente hoje que eu acredito que vive mais ou menos como eu na adolescência, buscando várias artes marciais. E eu lembro que eu cheguei no período próximo ao vestibular, estava no colégio técnico e tal, então no final de semana eu ia ficar fazendo aqueles treinamentos todos. Eu me lembro que uma vez você falou, mas quantas artes marciais você está treinando? Eu falei, olha, eu estou treinando aí judô, jiu-jitsu, mas judô eu tô mal porque eu não estou gostando, então eu mal vou lá, jiu-jitsu eu gosto muito, boxe, Muay Thai e Kung Fu. Você virou pra mim e falou assim, certo, e quando é que você vai passar no vestibular? Daí eu olhei e falei, mas por que esse cara tá dando uma de pai pra mim, mano? Qual que é? Meu pai fala essas coisas também, mas... Eu falei, mas por que você tá falando isso? Ele falou assim, Plínio, se você vai viver só pra arte marcial, você vai ter muita dificuldade na sua vida. Você precisa de uma amplitude maior. Eu sei porque eu tô no meio do trabalho. E o que me levou a respeitar você, eu falei assim, pô, esse cara trabalha o tempo todo e ainda arranja tempo para treinar, não é um desajustado. Exato. Então, o que ele está falando? Eu preciso prestar atenção nisso. E isso modificou a minha percepção. Eu botei o pé no freio nesse período. Eu me lembro que você falou para mim assim, ó, você vai para o brasileiro de Kung Fu, independente se ganhar ou não, põe o pé no freio na sequência. Vai se dedicar para o seu estudo, porque senão você vai viver só disso, você vai passar muita dificuldade. E eu falei, acho que ele tem razão, eu preciso passar no vestibular e eu vim de escola pública, como é que eu vou passar nesse vestibular? Aí eu lembro daquele campeonato brasileiro que eu participei, voltei, botei o pé no freio e falei, não vai dar. Vou botar o pé no freio, acho que ele tem razão, eu vou precisar estudar. E aí a coisa foi desenrolando, entendeu? E aí quando eu entrei, eu lembro quando eu passei no vestibular, eu cheguei para você, eu passei. Passei na Unicamp, engenharia, você falou assim, legal, agora você pode voltar a treinar. Eu falei, mas esse Vinícius é muito estranho. Não sabe o que ele quer? Eu falei, por que toda vez ele me dá uns conselhos? Eu falei, bem, como assim? Aí você falou, agora você já está melhor encaminhado, mas toma cuidado, que o negócio é difícil. E eu lembro da minha resposta, você falou assim, não, mas eu acho que eu consigo. Você falou assim, eu tenho certeza que você consegue. Agora, lá dentro, uma competição mais acirrada do que para vestibular. E eu vi isso mesmo. O duro é sair, né? Você entra, aí depois começa, entendeu? E eu ficava indo, aí eu vim treinar judô e passei a gostar do judô com o sensei Odair Borges, entendeu? Sim. Aqui de Campinas. Porque a metodologia era diferente, não era aquela coisa do tipo, faz aí e fica caindo. Ele começou a me dar aula particular e ele começou a me ensinar tudo. Eu falei pra ele, eu tenho noção de judô, mas, cara, eu não gosto disso, mas me falaram que o senhor tem uma outra metodologia. E eu queria continuar lutando, entendeu? E me empenhar nesse caminho de arte marcial e tal. E ele me aceitou.
Aí mudou a minha percepção também, outro nível. O Rafael Borges, o filho dele também, eu sou amigo dele até hoje, né? E acabei casando com a Patrícia, que era amiga de infância dele, entendeu? Deles, entendeu? Na família Borges, de judô e jiu-jitsu, né? Então, isso mudou minha percepção. Mas muito disso foi você que tá lá atrás dando uns toques pra mim, entendeu? E eu falava, cara, por que ele fala isso? Não tô entendendo. Por que o Jiraiya tá me falando isso? E essa contribuição era importante, né? E você estava lá. E uma das coisas que mais me espantou era a sua habilidade em oratória. Olha. Do nada você despontava e ficava, cara, eu lembro de um campeonato de Kung Fu que você apareceu lá e despontou como orador. Comecei a falar, né, na frente. É verdade. Entendeu? Então, e depois virou constante. Virou constante, mas eu me lembro a primeira vez ficou todo mundo assim. Mas quem? Por que ele? O que o Vinícius tá fazendo ali? Que oratória é essa, entendeu? E aí você impressionou todo mundo. Mas como que você alia essa questão da comunicação meio profissional e treinando? No meu ponto de vista, você tem algumas qualidades que eu vi no Dan e no Santo. Uma abertura e uma percepção à frente do tempo. Além dos seus mestres, como que você foi trabalhando essa questão? Olha, bom, primeiro eu sou formado em comunicação, né? Além de educação física. Agora, bom, eu sou sabendo da educação física, agora estou sabendo da comunicação. Fiz publicidade e propaganda. Assim. Então, querendo ou não, tem um pouco disto, né? Agora, tem também... peraí, você tem duas faculdades? Eu tenho 2 faculdades. Naquela época? Já está à frente do tempo. Em 2000 eu já tinha as 2. E era engraçado porque eu fiz uma depois, quando eu ia ser jubilado, eu fiz uma e fiz o vestibular para outra. Quando eu ia ser... Só que não dava para fazer porque eu tinha que trabalhar, né? Pois é. Então, o que eu fiz? Eu fiz 2 anos, aí tranquei. Aí fiz a outra 2 anos. Quando eu ia ser jubilado, eu trancava uma e fazia a outra. E foi isso. Tac. Aí terminei 1 ano, depois terminei a segunda. Acabou. Nossa. Aí foi isso. Fora as pós-graduações, né? E você nunca parou de treinar durante esse período? Não, nunca parei de treinar. Só que, obviamente, nunca treinei o volume de tempo que eu gostaria. Entretanto, eu acho que a gente precisa aprender a ser, de novo, separar as caixinhas é importante, né? Sempre tem que ter várias caixinhas para desenvolver de várias habilidades, mas não dá para sonhar muito tempo, né? Assim, o porquê que as pessoas começam uma arte marcial? São várias as razões, mas principalmente o pessoal da minha geração, que é um pouco mais velho que você, um pouquinho mais velho que você, satisfação. A gente tinha muito essa questão, inclusive do Jiraiya. A gente tinha muito essa questão dos filmes de Kung Fu, da Poltrona R, eu me lembro. Toda terça-feira às 8h30 da noite. Então a gente tinha muito esse negócio de virar um super-herói através das artes marciais. E chega um momento que você precisa pagar conta. Pois é. Chega um momento que você precisa ter um relacionamento sério com alguém, que não é só namorar, né? Você precisa comprar uma casa, você precisa ter uma vida normal, não é? E isso cobra. Então você precisa ter qualificação e resiliência para fazer isso acontecer da maneira mais serena possível, porque os problemas virão, todos eles virão para todos. Talvez um pouco mais potencializado para um pouco menos para o outro, não importa, mas tudo virá, e tudo vai ser um treinamento para você. Então, de certa forma, eu sempre fui um cara muito tímido, eu era extremamente tímido, eu era muito fechado. Quando eu fiz 13 anos, virou a chave, assim, pra mim, de um jeito, que eu falei assim, eu não quero mais ser essa pessoa. Essa pessoa que a pessoa fala assim, olá, já ficava, sabe, tudo avermelho. Não, eu quero ser uma pessoa desinibida. Então, eu me lembro que eu pensei nisso num play center. Eu tava numa montanha-russa, eu falei, cara, eu tenho medo de montanha-russa, eu não quero ir na montanha-russa. Um amigo meu falou assim, vamos na montanha-russa e você... Olha para onde você vai cair e grita, com tudo. Eu falei, mas isso é contrário àquilo que eu gostaria de fazer. Mas faz isso, você vai ver que dá certo. E deu certo. Eu fiquei sem medo. Então, eu comecei a agir exatamente assim. Eu sou muito retraído, vou procurar ser ao contrário. E comecei a tentar desenvolver-me dessa maneira, assim, de uma maneira um pouco mais... tentando conversar com as pessoas, né? Às vezes até quem está do meu lado, as pessoas que trabalham comigo, elas falam, poxa, hoje eu trabalho em banco, você acredita, pra você ver como é, né? Diferente. Mas as pessoas que trabalham comigo, quando a gente vai no elevador, eu geralmente estou puxando o assunto de conversa com alguém. Então, eu estou treinando isso o tempo todo.
né? Então, eu converso do nada, eu acho algum assunto, converso com a pessoa. Falo, mas como você conversa com todo mundo? Você devia ser um chavequeiro, né? Eu falei, foi um pouco assim, eu treinava um pouco isso também. Mas o que eu diria é isso. Essa comunicação, ela vem de uma dificuldade. Ela vem de uma dificuldade que se torna... que a gente enxerga a dificuldade e não quero alimentar mais a dificuldade. Ao contrário, eu quero vencê-la. E eu venço através de um comportamento. Então, eu assumo um comportamento, eu assumo uma personalidade que me faça ser mais expansível, e aí eu consigo fazer isso daí acontecer com tranquilidade. Então, e isso que você falou, né, que é interessante, de estar treinando o tempo todo. Isso é Kung Fu. Exato. Né? A palavra Kung Fu é uma habilidade que você obtém não por uma facilidade natural genética, mas por algo que você olha e fala, eu preciso cultivar um caminho. Esse caminho envolve um esforço repetitivo. Isso. Não maçante, né? Mas um esforço repetitivo constante. Né? Algo que era impressionante. Né? Eu me lembro uma vez, eu estava numa fase de competir, eu estava com 16 anos de idade, 16 para 17. E aí eu estava né, fazendo os nossos famosos livres, que mais pareciam vale tudo na Academia do Mestre Chan. Né? E aí tava lá com o cara, e aí tava saindo no braço, tal, derrubei o cara no chão, finalizei no chão e tal. Aí você olhou pra mim e falou assim, aproveita bem a fase, viu? Eu falei assim, que? Aí você falou assim, porque você já pensou que você não pode fazer isso com qualquer um. Eu falei, não tô entendendo. Aí você falou assim, o cara que você tá treinando aí, o cara compete também. Então vocês aguentam. Se você colocar um cara que trabalha igual eu desse lado, você vai arrebentar a semana dele inteira. Você tem que tomar mais cuidado com as pessoas. Cara, isso foi que nem um raio pra mim. Bum, eu falei, ele tem razão, eu tenho que tomar cuidado com isso. Senão eu vou começar a entrar nesse frenesi de querer usar os outros para aplicar a técnica e eu não estou prestando atenção no que está acontecendo do outro lado. Você me chamou essa atenção, eu falei, ele tem razão, eu tenho que maneirar muito a partir de agora. Aí a partir daquele momento eu comecei a selecionar, entendeu? Falei, esse cara aqui dá, esse aqui não, esse aqui vai, esse aqui não. Senão eu vou acabar prejudicando o desenvolvimento das pessoas, né? E eu lembro que você falou assim, você imagina, se eu me machucar, eu não volto na academia. Você falou, eu falei, eu vou prejudicar o mestre Chan, então. Aí você falou isso, você vai, não só ele, mas você vai acabar, vai ter você e o saco de pancada aqui na academia. Eu falei, pô, ele tem razão, eu tenho que tomar muito cuidado. A partir daí eu comecei a tomar mais cuidado com as pessoas, né? E isso trouxe pra mim um lado mais humano da coisa, né? Pois é. Né? Mas é aquela velha história, né, Plínio? De novo, é deixar de sonhar. Né? É normal, quando a gente é mais jovem, a gente se aplicar muito na arte marcial e enxergar nela um caminho, uma direção. Conforme o tempo passa, talvez não seja mais essa direção. Ela continua sendo atraente para você, mas por outras razões. E isso vai te levar a uma maturidade um pouco maior. E esse lado humano sendo desenvolvido através de uma prática como essa, uma prática, assim, no início é colaborativa, né? Porque quando você começa a aprender para que serve o golpe, a outra pessoa permite que você aplique o golpe. Ela não vai lutar com você. Primeiro você vai aprender o golpe, para posteriormente você conseguir executá-lo numa situação de confronto efetivo, né? Mas essa humanidade é que transforma o treino em algo tão especial, porque te permite conhecer pessoas com objetivos completamente diferentes. A gente sabe que tem pessoas que vão treinar qualquer coisa, às vezes só para ter amigos. Pois é. Tem gente que vai treinar porque, putz, quer emagrecer. Tem gente que quer treinar porque, putz, eu quero ter abertura total. Tem gente que quer treinar porque, putz, eu adoro dança. Aí você fala, e o que tem a ver aqui? Mas enfim, você vai ter gente de todos os tipos. E é o dia a dia, né? O seu dia a dia, qualquer coisa, qualquer atividade que você for fazer, você vai ter gente com os mesmos objetivos que você para certas coisas, mas com um background completamente diferente. E conviver com essas pessoas e ter a habilidade de lidar com as situações, com os problemas que elas têm, com as dificuldades e com as alegrias que elas passam, é isso que te torna especial. Né? E é isso que faz a alegria de você dar o passo no dia seguinte. Pô, cara, e uma coisa assim que eu ficava impressionado com você, assim, você sabia do meu perfeccionismo, né? Então eu ficava bravo quando alguém me chamava a atenção, entendeu? Aí você dava comigo e falou assim, não fica bravo, eu quero o seu bem. Eu tava nervoso por dentro, mas externamente mantendo a calma. Se você falava assim pra mim, eu sei que você tá nervoso. Eu assim, não tô nervoso. E eu tava muito nervoso, entendeu? Por quê? Porque eu não gostava de ser chamado a atenção de jeito nenhum. Eu falava, cara, esse cara tá me chamando a atenção, não fiz nada, entendeu?
Mas depois eu parava e pensava assim, aí você falou assim, mas eu quero o seu bem, você vai entender isso no futuro. Eu falei, mas eu estou entendendo agora. E não estava, entendeu? aí passava um tempo e falava, cara, ele tem razão, eu tenho que maneirar muito. Eu me lembro que você virou para mim e falou assim, essa mesma palavra, você falou assim, tem uma coisa chamada bondade e humanidade, você tem que prestar atenção nisso. A palavra Liang, em chinês, é bondade, e que nos escritos do Confúcio foram traduzidos como humanidade, né? O pessoal colocou isso, mas na verdade é um caractere que tem duas pessoas, o dois e uma pessoa como radical. Então é a interrelacionalidade entre as pessoas, fundamentada em cima da bondade. Sem dúvida, a bondade é o caráter que mais se usa, mas a humanidade é como se eu estivesse resgatando, de certa maneira, algumas teorias de Rousseau e outros, dizendo assim, o fundamento do ser humano é bondoso. O que se aproxima muito do budismo, né? Da questão da natureza de Buda, natureza búdica, né? Que o ser humano, na verdade, ele é fundamentado em cima de uma bondade, e o caminho marcial, ele acaba passando por isso, sendo os seus graus mais elevados, essa questão da compaixão, da bondade. Perfeito. Que não é aquela coisa, né? Eu sou bonzinho, não é isso. Mas é um princípio que te leva a perceber que todos estão no mesmo patamar, todos estão sofrendo. Então, como você falou, todo mundo tem que trabalhar, você tem coisas sérias para dar continuidade, não é um caminho só... isso aqui que eu vou fazer da minha vida, não, você vai começar a colocar outras coisas mais sérias no caminho. Então, essa perspectiva dentro da academia, para mim foi única, porque essa preocupação sua comigo, em outros lugares eu não tinha. Era mais uma preocupação assim do tipo, vamos lá, meu, vamos ganhar, entendeu? Mas não era uma preocupação do tipo, meu, o que vai acontecer com esse meu amigo depois? Perfeito. E isso eu encontrei no Mestre Shan, ele tinha isso comigo. O Nereu tinha um pouco isso comigo também. O Marcelo Antunes, o Nereu, eles tinham essa sempre uma constante preocupação comigo, como irmão mais velho, assim como você. E o grande mestre Álvaro Barreto, que é como você num período onde a pessoa fazia mal uma faculdade, já tinha feito duas, entendeu? Educação Física e Direito. No seu caso foi Educação Física e Comunicação. Isso. Então, gente que está à frente do tempo, muito à frente do seu tempo, né? Então eu tive sorte de encontrar, né, o mestre Álvaro Barreto muito mais para frente, muito mais próximo agora do meu tempo atual, mas vocês eu tive essa sorte, vamos dizer assim, de encontrar você lá dentro, entendeu? Então você tinha essa possibilidade de enxergar a arte marcial de uma perspectiva muito distinta daquela que era vendida. Então você tem que ser o Bruce Lee da parada, né? O arrogante e tal, né? E na verdade o cara não era, né? Exato. Mas aí você vai descobrindo isso depois. Mas a perspectiva do filme era o cara arrogante, o cara que, né, bate em quem ele quiser. Exato. Mas você não tinha essa perspectiva, né? Não. Naquela época. E você já treinava outras artes marciais. E uma outra coisa que eu percebia muito era você aconselhando muita gente lá dentro. Isso me impressionava sempre. Eu falava, cara, esse Vinícius, ele dá conselho para as pessoas como se fosse assim, entendeu? Uma extensão dele, entendeu? E eu sempre percebia dentro dos seus conselhos elementos confucionistas, budistas, taoístas e alguns outros elementos católicos. Né? Que é a formação inicial. A sua formação inicial é católica? É. Ah, entendi. Como que foi essa formação? Pais, né? Os meus pais. Minha mãe era muito católica. Uhum. Então ela foi me doutrinando, né? Nessa perspectiva. Teve um ponto interessante que foi... Teve um momento de vida que eu tive um problema de saúde um pouco mais sério. Uhum. E naquele momento, curiosamente, o catolicismo não falava comigo. Não conversou comigo naquele instante. Um grande amigo meu acabou me levando para o budismo. E eu cheguei a me tornar budista durante um período. Qual escola? Sutra de Lótus. Ah, certo. Por isso da pergunta que a gente fez por nos isso bastidores. Que eu falei, entendi. E aí eu virei budista durante um tempo. E curiosamente, só que talvez por uma manutenção, talvez não muito apropriada no sentido de não ser constante, né? A gente tem a questão da constância, né?
Então, quando algo não foi constante, essa manutenção no budismo, ele começou a ficar raso para mim naquele momento. E aí o protestantismo apareceu. E aí eu acabei entrando realmente um pouco mais profundamente no protestantismo e hoje persisto nessa Qual prática. vertente do protestantismo histórico? Igreja é muito mais o arminiano. Ah, metodista. É. Olha só, eu tô lá na Universidade Metodista de São Paulo. Você vê que coisa? Exatamente. Nossa, que interessante. Uhum. E como que você vê essa passagem, essa fusão? Você aprendeu várias artes marciais. A maioria delas ou estão ligadas ao confucionismo, como cultura, ou taoísmo. Você foi aprender algo que está ligado ao Shingon, né? Aqueles mudras todos do Nunjutsu tem sua raiz no Shingon, que é o budismo Vajrayana, tântrico, japonês. Como é que você faz a fusão com o cristianismo? Bom, acho que a primeira coisa é dividir nas caixinhas, né? Eu acho que é importante dividir para depois você absorver aquilo que você entende ser coerente. Quando a gente fala de atitude, de comportamento humano, todas elas são muito parecidas. O que muda é o momento que é o formato da devoção. A quem você ora, a quem você pede, com quem você conversa, isso que vai mudar realmente de uma coisa para outra. Então, para mim, que fui acostumado ao catolicismo com essa ideia original de fazer o bem para as pessoas e tudo mais, quando veio o budismo, não senti diferença nenhuma. Para mim era praticamente a mesma coisa. O que mudava era o ritual. O ritual era diferente. Quando eu entro no protestantismo, eu já senti uma diferença um pouco mais robusta, um pouco mais até pela falta de rituais. Certo. Né? Então eu já não tinha os rituais que o cristianismo católico prega, já não tinha aquelas eucaristias todas, toda aquela situação que você litúrgica era bem diferente, né? Embora a raiz seja a mesma, né? A raiz é a mesma, mas o muda é o formato. Né? Então, de lá para cá, Plínio, eu nunca senti diferença alguma no sentido de como você lida com as coisas. Agora, existem focos que são diferentes. Então, por exemplo, o budismo que a gente havia aprendido tinha muito a ver com a revolução humana, né? Com o fato de você buscar dentro de si algo que te leve para frente. Já no protestantismo, você tem o movimento de fora para... Então, ou seja, de dentro para fora. No protestantismo, eu já sinto algo de fora para dentro. Né? Onde você se anula para que você permita que algo te leve. Entende? Então, mas independente do dentro para fora ou fora para dentro, a questão que me leva às relações humanas, ela é semelhante. Ela não muda. Né? Desde que você tenha dentro de si, e foi o que você mesmo disse, todos nós temos dentro de nós, independente se você tem religião ou não, se você você segue alguma coisa ou não, você pode ser agnóstico, mas você tem noção do que é bom, do que é coerente, ou do que é correto. Você tem noção do que pode prejudicar o seu próximo. Você não precisa de religião para isso. Mas o quanto que você tem de orientação correta para para sem querer não acabar praticando coisas que possam machucar a pessoa que está ao seu lado. Pois é. Entende? Pois é. Então acho que aí a religião, qualquer ela que seja, ela vai te orientar, ela vai te dar uma orientação. Agora, se essa orientação fala ou não com você por uma razão ou por outra, é outra situação. Entende? E aí vão as escolhas que você vai fazer ao longo do tempo. Pois é. Mas me conta uma passagem que eu fiquei curioso da sua história. Você estava no Sutra do Lótus. Tá. E aí você foi pro Armínio. O que aconteceu nessa parada toda aí? Olha, eu
no auge dessa situação de física muito difícil, né? Enfrentando realmente a morte. Peraí, do que nós estamos falando agora? Doença. Doença, Uma doença Vini, um pouco você mais chegou séria. nesse nível aí, não tô sabendo de nada disso, cara. Que Só o coisa. mestre Chan sabia. Olha só, mestre Chan, Mestre como Chan sabia, sempre, mestre Chan segurando a sabia. onda. É, Né, cara? mestre Chan sabia. E ele, inclusive, deu vários aqueles remedinhos que ele tinha. Eu lembro Certo. daquelas plantinhas, Lembro. aquelas pirulinhas que ele tinha, me deu várias daquelas mesmo, lá. né? Né? A história é assim, eu estava nos Estados Unidos, eu descobri uma situação um pouco mais complicada no intestino e voltei para cá. Tudo através de uma outra empresa, não aquela que nós falamos anteriormente. E vim para cá, voltei para cá. Voltando para cá, por que eu voltei para cá? Porque lá eu não podia mais continuar trabalhando, porque eu tinha as sessões de tratamento que eu precisava fazer. Uhum. E eu faltava muito. Então logo eu fui dispensado lá. Só que lá eu morava com casa paga, tudo, tinha um carro que era da empresa, tudo era da empresa. Então quando eu sou demitido, eu não tenho mais a casa, não tenho mais carro, não tenho mais nada. Então o que eu faço? Volto para cá. Volto para o Brasil, para casa da mamãe. Uhum. Né? Voltei para casa da mamãe. Uhum. Minha noiva na época também não quis enfrentar essa situação, né? Também se foi, o que foi bom. Hoje foi bom, na época não. E aí você vive uma situação de extrema, você fica muito sensível com tudo, né? Tudo acho que não vai dar, né? Então vem esses pensamentos mais de desistência, né? Uhum. E aí é um momento que eu comecei a frequentar o budismo como uma alternativa. Naquele momento mais difícil, conversou bastante comigo. As reuniões, elas tratavam de assuntos que eram muito interessantes, eram assuntos que davam esperança para que eu pudesse dar continuidade e não desistir. Então isso eu não posso dizer, absolutamente nada contrário. Mas eu tinha uma raiz católica muito forte. Então quando eu tinha essa questão, e isso que é o complicado, quando eu tinha uma questão mais monoteísta para algo um pouco mais politeísta aqui, para mim chocava alguma coisa. Tinha alguma coisa que, assim, fazia sentido naquele momento, mas tinha alguma coisa que me incomodava. E aí um casal de amigos aqui de São Paulo, falaram assim, souberam dessa situação, porque eu tinha uma academia, na época eu estava com uma academia, e a academia estava sendo, inclusive, tocada por uma sócia e um sócio meus, justamente porque eu não tinha condição de tocar fisicamente. E esse casal que frequentava a academia, eles são metodistas. Eles falaram, vamos... Eles começaram a me abraçar. Eu precisava de um momento de acolhimento completo. Eu não dava para fazer uma reunião por semana, outra coisa assim. Então isso começou a me afastar de certa forma. E aí, como eles me acolheram, todo dia eles me levavam numa igreja diferente. Em bairros e cidades diferentes, para vamos assistir um culto aqui, outro lá, igrejas completamente diferentes. Aí um dia eles me levaram numa igreja chamada... Pode falar? Pode. Monte Sião. Que hoje é a Zion Church. E lá eu senti algo diferente. Falei, opa, então talvez pela minha raiz católica tivesse mais próximo de mim. Próximo, até porque eu tive muito tempo, né? Eu tive muito tempo de catolicismo, tive só isso aqui de budismo. Então não deu para eu vivenciar aquilo que poderia ser, né? E aquilo então conversou comigo muito, se encaixou como né? Então eu comecei a frequentar aquilo e tô até hoje. Fantástico. Essa questão da religiosidade budista, ela varia muito, entendeu? Então, o Sutra do Lótus, provavelmente você estava numa escola japonesa. Né? Exato. Então, ela tem um tipo de perspectiva que ela é um pouco diferente da nossa. Eles levam muito a sério o neoconfucionismo, muito a sério a questão ritualística, disciplina, todos os momentos, postura, etc. Diferente.
Já o budismo tibetano é uma coisa mais abrasileirada, o budismo chinês também. Então, talvez se você tivesse entrado lá, você se sentir mais confortável. Né? Mais próximo, isso, né? É mais próximo, exato. Mas isso não quer dizer que você não entraria para a igreja da mesma maneira. Eu acho que você entra da mesma maneira. Mas, assim, esse deslocamento muito grande entre uma cultura e outra, sem dúvida, se torna uma barreira. Isso eu senti na pele, né? Quando eu estava em Taiwan, das vezes que eu ia para lá, e fui várias vezes, né? O budismo humanista que chamava minha atenção, entende? Porque era mais próximo, uma coisa humana, era ligada à ideia de projeto social, dar educação, hospital, televisão. Eu falava, cara, isso eu consigo entender. Por quê? Minha mãe foi uma das gerações iniciais que trouxe a renovação carismática, católica para cá. A galera ali que estava com a mãe do padre Marcelo. O padre Marcelo era um seminarista, ele não era um seminarista, era um noivo ainda na época. Olha. Era da noiva na época. E então eu estava lá nesse meio, de criança. Então, de criancinha eu já estava lá. Padre Jonas Abib, padre Eduardo Dogart, que foi fundador do século XXI, padre Haroldo, aqui, que foi da Casa Misericórdia aqui de Campinas, ele já faleceu. Sim. Então, tia Laura, tia Ladita, eu tava com a galera lá, entendeu? De criança. E o movimento católico, pelo menos na América Latina, sempre foi um movimento tipo Júlio Lancelotti, entendeu? Uhum. Que vamos olhar pro pobre, entendeu? E por mais que a teologia da libertação tenha sido combatida na América Latina, ficou esses fundamentos da justiça social, que é da tradição católica e, mais do que a tradição católica, de toda a tradição cristã. O budismo humanista, por exemplo, teve influência da igreja metodista. Perfeito. Né? Então, por quê? Porque foi do movimento social, evangelho social norte-americano, que o mestre Taishu foi, observou e falou, não, temos que trazer isso para a China, e adaptou. Os chineses são bons para isso, né? Pega o budismo indiano, adapta, vira o budismo chinês. Pegou o movimento social norte-americano, juntou com o budismo, virou budismo humanista, entendeu? Eles vão criando isso. E esse fundamento seu ele é muito interessante, né? Porque você faz um percurso que mistura diversas formas de pensar muito distintas e que no movimento planetário, vamos dizer assim, de união, de interdependência planetária, como a gente está vivendo agora em função do aquecimento global, de nós estar à frente do tempo, né? Sim. Agora, o nosso mundo precisa aprender essa mentalidade de comunicação, de diálogo interreligioso e de respeito às diferentes formas de pensar. Que pelo jeito a arte marcial te trouxe, mas não ficou só na arte marcial, se expandiu para o lado religioso. Exatamente. E no mundo do trabalho, como que isso alcançou? Chegou lá também, não? O trabalho sempre foi muito diverso, no seguinte sentido. Eu comecei com comunicação, depois eu fui para a área de vendas, depois fui para a área de seguros, então sempre tive também diversos trabalhos. De novo, voltamos às caixinhas, né? Entretanto, hoje, por exemplo, eu trabalho num banco, onde eu sou o cara mais velho, mais vivido, portanto, o que não quer dizer nada, do que as pessoas do meu lado. Então é natural, muitas vezes, dependendo da situação que você enxerga a pessoa do seu lado, você já vivenciou aquilo. Então você sabe quais são as possibilidades de fim daquela situação que ela está vivendo. Então é natural você se aproximar, falar, olha, primeiro assim, se colocar à disposição para bater um papo. Então assim, esse lado humanitário, ele aparece no trabalho naturalmente. E principalmente quando você tem você já teve cargos de liderança, onde você liderou muitas pessoas, é muito comum isso acontecer. É o chefe padrinho, né? Você apadrinha teus funcionários, né? Então, de certa forma, hoje, eu sou respeitado pela visão... Não porque eu sou uma pessoa inteligente ou porque eu sou uma pessoa humanitária. Não, eu sou respeitado porque, às vezes, eu enxergo alguma coisa, tanto que as pessoas me usam como referência. Falam, puxa, às vezes um assunto que não tem nada a ver, elas vêm me perguntar, isso aqui, o que você faria? Eu falei, faria isso aqui por conta disto. Mas por quê? Porque você tem uma vivência. Certo. Então isso facilita, né? A idade
te tira algumas coisas, mas ela te traz outras. Nem me fala. Né? Então, aquela disposição toda, eu não tenho mais. Inclusive, estou até aprendendo com o Chifu Luiz Leonardo algumas coisas, porque ele se mantém com uma vitalidade incrível. É mesmo? Nossa, é impressionante. Ele não para. E coisa que eu não tenho mais. Eu tenho, realmente, para mim é mais difícil. Mas, eu diria assim, a religião e a arte marcial, nesse contexto de você viver o heterogêneo, mas mesmo no heterogêneo, você está dentro de um barco e você tem que ir para o mesmo sentido, todo mundo que é completamente diferente, que para mim isso está acontecendo o tempo todo. Inclusive essa questão que nós conversamos anteriormente sobre a polarização que tem, né, polarização política das coisas. Certo. Também não faz sentido, porque os dois lados querem a mesma coisa, só que entendem que os caminhos são diferentes. Pois é. Eu acho que esse é o ponto. Mas, não entrando muito nisso, voltando na questão do trabalho que você me perguntou, eu penso que, sim, todas essas influências acabam naturalmente acontecendo no dia a dia do trabalho. Tanto com a relação com as pessoas, quanto na maneira como você vai executar uma tarefa. Né? Então isso vai mostrar o seu estilo, o estilo de execução, de que maneira você vai fazer. E aí é interessante você entender qual é o tipo de função ou qual é o tipo de trabalho que pode se adaptar a você ou não. Então tem coisas que eu não conseguiria fazer, porque eu não teria vontade nenhuma de aprender. E tem outras coisas que eu tocaria com as mãos nas costas, adoraria aprender aquilo, sabe? Então acho que tem a ver um pouco mais com isso. Pois é, e você acaba de trazer uma ideia de estrutura por baixo disso. Né? Isso. E essa ideia de estrutura fala muito com a palavra japonesa kata, kati, essa palavra talvez tenha sido, ou jatsu, que é a melhor, né? Mas sem dúvida kati é uma possibilidade da língua de Guangzhou, né, de cantonês. Mas essa estrutura, me parece que ela vai permeando o seu modo de pensar, pelo menos, né, desde quando eu te conheço, eu vejo sempre um pensamento muito estruturado, muito planejado, estruturado. E, como você falou, né, o pessoal queria ser o Jiraiya, outros da geração um pouco mais anterior que a nossa, eu acredito, queria ser o Ultra Seven. Isso. Né? O meu tempo... Eu também sou do Ultra Seven, na verdade. Ultra Seven, Spectraman, esse é o Spectraman, um pouquinho mais na frente, mas no meu caso, nós tínhamos Bruce Lee, que é de uma outra geração, né? E no meu caso, como lutador, eu queria ser como o Renzo Gracie, entendeu? Olha que coisa, né? Porque eu falava, eu quero ter um brasileiro, porque eu sou mestiço, então eu falava, cara, eu não quero ser um chinês, entendeu? E quem que tem aqui perto? Tinha o Renzo Gracie, entendeu? Que eu achava um cara razoável. Eu falava assim, Rickson Gracie pra mim parecia uma coisa muito distante, era outra geração. O Renzo parecia mais próximo, e o jeito dele, eu falava, cara, esse cara é muito gente boa, entendeu? Tanto é que uma vez eu encontrei com o Ryan Gracie, lá na Liberdade. Eu era criança ainda, quer dizer, criança não, adolescente. Sim, né? sim. E eu não vi o que o pessoal viu nele. Claro, ele tem um histórico meio pesado, mas eu não vi isso nele. Eu conversei com ele um pouco lá, e não é pouca coisa, entendeu? Eu vi nele um cara aguerrido. Mas eu não senti maldade, você tá entendendo? Ele queria provar alguma coisa para alguém. Isso foi uma impressão clara para mim. Ele queria provar algo para alguém. Não sei quem era, mas ele queria provar algo. E eu fiquei super emocionado, porque eu falei, cara, é o irmão do Renzo Gracie, entendeu? Eu falei, caraca, meu irmão. O cara que eu queria lutar igual, entendeu? E conversando com ele, eu percebi a personalidade. Falei, entendi mais ou menos qual que é o espírito Gracie aqui. Mas foi coisa rápida, ali uns 15 minutos no máximo, né? E eu vi ali essa estrutura também. Existe um pensamento estruturado por baixo da coisa. O que eu percebi em você também. E agora você só está me confirmando essa intuição que eu tinha que ter algo estruturado ali. Como que você vê essa questão da formação sua na arte marcial, que é bem diversificada? Como eu disse, a impressão que eu tinha que você era meio parecido com o Dan Inosanto, e agora tenho certeza que é, entendeu? Que é aquela coisa que vai pegando uma arte marcial, completa uma, vai para outra, completa e nunca para. É um dinamismo. Você falou assim que você sente o tempo, mas não sei, Vinícius. Você continua estudando muitas artes marciais, praticando muita coisa. Continuo. Como que você vê essa influência das estruturas tradicionais, não só de valores, mas do próprio movimento, influenciando essa sua busca por algo
de autoaperfeiçoamento humano que, como a gente falou, né, da natureza búdica, né, da natureza da bondade, Perfeito. leva para alguma coisa sempre de constante renovação, né? Isso. Parece que a gente não envelhece, mas envelhece. Eu sinto isso no corpo também, não vai, né? Quando você vai, ele não vai. Aí no outro dia você fala assim, eu fui, mas agora eu tô pagando preço, entendeu? A perna direita ficou lá atrás, mas tá tudo bem. Lá, agora tá arrastando ela, entendeu? Olha, é interessante sua pergunta e interessante o momento que eu estou vivendo hoje. Porque eu recentemente criei um método de trabalho na arte marcial que eu chamo dos 20 passos. E ele nada mais é do que uma fragmentação de todas as técnicas que a gente tem. Então, o que eu faço? Então, a gente tem o Ti, tem o Da, tem o Swai, tem o Na, tem o Jishu, Kao Da, que é o condicionamento. Então, eu dividi em vários tipos de treino. Quais são os treinos que a gente precisa ter? São esses. Por que a gente precisa ter esses treinos? Se a gente pegar o Kati, né, o Jiazi ou o Taolu, a gente vai ver que o encadeamento dos movimentos indicam várias coisas diferentes. Tem momentos que você está fazendo uma chave, tem momentos que você está socando, tem momentos que você está dando uma cotovelada, você está projetando alguém. Então vamos fazer uma coisa, vamos pegar um Kati, vamos desmembrar. Quais são os socos que ele tem? Ou quais são os golpes de membros superiores deste Kati? Esse. Qual é o nome desse? Esse que chama assim, esse que chama assim. Esse aqui eu não sei, deixa eu perguntar para quem sabe. Aí, beleza, já classificamos. Onde eles vão cair? Eles vão cair nessa fase. Eu vou ensinar estes socos. Por quê? Porque eu vou ensinar esse Kati. Quais são os chutes? Quais são as quedas? Quais são os nas? Né? Então, eu faço essa fragmentação. E quando eu começar a fazer o treinamento, vamos treinar chute? Vamos treinar chute no aparador. Qual chute? Esse chute. Como é que eu entro nesse chute? Assim. Como é que eu saio desse chute? Assim. Então, eu começo a reorganizar a técnica que eu aprendi, até me aprofundando um pouco mais em cada uma delas. Então, essa estrutura foi algo que eu escutei do mestre Adam Shu uma vez. Que ele estava em São Francisco na época. O Adam Shu do Paqui. Do Paqui. Ele é irmão de treino do Ti Zhenzong, do Louva-a-Deus, e também do Sui Shan. Olha só. O Adam Shu tive contato com os alunos dele em Taiwan. Exato, ele está lá agora. Ele mora lá. Ele foi para lá. O Sui Shan também foi para lá. O Sui Shan já é falecido. Mas os dois voltaram para Taiwan e ficaram lá durante vários anos. Olha até o falecimento do Sui Shan há uns anos atrás. E o Adam Shu persiste. E o Adam Shu disse uma coisa interessante, que isso me despertou. Ele disse assim, olha, quando você aprende arte marcial chinesa, você tem o Kati, ele fala Taolu, né? O Taolu, aí você tem a aplicação e você tem o treino da aplicação. Então são três coisas diferentes. Beleza, você tem o livro. Você já tem o livro. Abra o livro e leia. Leu? Beleza. Qual é o significado desse livro? Qual é a aplicação dele? Você vai treinar a aplicação. Porque não adianta saber e não botar para rodar. Pois é. E aí você vai treinar especificamente cada aplicação, cada movimento. Para várias situações. Esse movimento cabe o quê? Entra com uma cabeçada, entra com uma joelhada. Vou usar o mesmo movimento. Eu vou dominar o movimento. Entende? Então, isso me despertou para a criação desse método que eu, no ano passado, fiquei testando durante o ano inteirinho. Até para tempo de aula, formato, o que eu preciso ter, quais são os equipamentos que eu preciso ter para desenvolver isso, esse chute como é que faz, aliás, você sabe que quem me ensinou a chutar foi você, numa aula. Você fala essas coisas, eu não consigo lembrar não, mas... Posso ir nessa linha, depois eu volto? Você pode? Tá livre. A gente estava treinando chute e você chegou para mim e falou assim, seu chute é forte, tenho certeza, eu estava treinando no ar. Ele falou assim, bate aqui. Você me pegou o aparador e eu chutei. Aí você falou, tá bom. Encaixa mais assim, assim, assim. Eu falei, como? Assim? Aí você mostrou. Aí eu segurei, você deu uma pancada, eu fui 3 metros para trás. Eu falei, cara, eu quero chutar igual esse cara. Aí eu voltei, eu falei assim, então como é que é? Aí você me posicionou. E aí eu dei o chute. Eu senti o negócio, o Plínio, fluir de um jeito, parecia que eu estava desenrolando um macarrão, assim. Pá! Aí você foi para trás.
Eu fiz assim. Aí você saiu assim de trás do aparador, você falou, sentiu? Assim, todo empolgado, você é empolgado, você sabe, sentiu? Eu falei, se senti, você falou, é isso. Eu falei, pô, então a partir desse dia, a minha preocupação com isso ficou extensa. E não é necessariamente o encaixe do chute. Eu estou falando sobre o ganhar da perfeição do movimento, daquele conhecimento que você está adquirindo. Entende? Treinar aquilo separadamente para que você ganhe, porque não adianta você ficar fazendo show de coreografias para lá e para cá, isso não vai te levar a nada. E é justamente foi isso que a gente viu lá na época do Living K e do Jiu-Jitsu. Foi. A gente tinha pessoas completamente dessintonizadas daquilo que aprende para aquilo que aplica. Eram coisas que não encaixavam. E de repente você não vai conseguir. Se você faz uma técnica que você não sabe fazer, tá brincando de rock balboa, e só porque você abate no cara da academia, que também não sabe nada, qual é a vantagem que você tem? Nenhuma. Pois é. Você vai pegar um cara que é especialista, que ele vai fazer o quê? Vai te moer. É óbvio. Então, sabe que eu fiquei chocado com essa questão desse desafio jiu-jitsu e Kung Fu, proporcionado pelo mestre Living K, né, que o Renzo Gracie, né, o meu herói, participou ali da coisa. Eu fiquei chocado com aquilo, por quê? No mau sentido. Porque nós tínhamos um aluno do Pong no interior de São Paulo que enfrentou o Rei Zulu, cara. E o Rei Zulu falou, olha, eu nunca vi um moleque tão corajoso na minha vida, que era um palitex, um moleque palitinho metendo bicuda no cara, entendeu? Tentando o melhor que ele pode. Até o Zulu ficou emocionado e falou, meu, esse moleque tem coragem, entendeu? Ele brincou com o moleque. Magrinho, né? Eu lembro dele. Eu esqueci o nome dele, do interior de São Paulo. Aqui de Campinas, aliás. E ele encarou a coisa. Era essa a projeção que eu tinha do Shaolin do Norte. Aí, de repente, começou aquela disputa. Eu falei, mas eu não conhecia aqueles lutadores. 3 ali eu já não sabia quem era, entendeu? Não é do Kung Fu essa galera. Exatamente. Veio de fora, entendeu? Eu falei, mas por que não pôs o cara do Kung Fu, entendeu? Exatamente. Isso pra mim soou um pouco esquisito, entendeu? Até hoje soa. Falta de confiança, né? Um pouco desonrado. Ou... Por que você não põe os caras do Kung Fu pra ver? Não que fosse um resultado melhor, porque não ia ser melhor. Né? O pessoal do Jiu-Jitsu treina de uma coisa muito específica, para aquelas regras são muito certas e o pessoal tem uma mentalidade muito diferente. Sim. Né? E eu comecei a admirar isso, aquela que você acabou de falar, que é você treina para aplicar e você repete, você vê as variações e não é à toa que o Jiu-Jitsu brasileiro virou a principal arte marcial. Né? A gente não tem que reconhecer isso, não tem que falar. Né? Então, da modernidade, da contemporaneidade é eles, né? Não tem que falar, né? E foi promovido pelo Chuck Norris, diga-se de passagem, né? Que colocou muita gente lá dentro dos Estados Unidos, né? E o Rorion Gracie também é outro que pioneiro lá dentro, né? Saiu daqui do Rio de Janeiro, foi para lá para os Estados Unidos, promoveu tudo isso junto, né? Inicialmente junto com o Chuck Norris. Então, mas se provou ali, né? Você viu o mestre Rickson Gracie, por exemplo? Sim. E a gente torcia por eles também. Claro. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando era um brasileiro lá, pô, você tava torcendo, Exato. Não importa que você era do Kung Fu. Você lembra do Royce Gracie? Nossa. Todo mundo, Kung Fu, todo mundo, Karatê, todo mundo vai, meu, pega os caras, porque era brasileiro contra o mundo, exato. Entendeu? O Rickson aparecendo no Rio de Janeiro, não. O Rickson aparecendo no Japão, foi a mesma coisa, Exatamente. Todo mundo torcia. Ninguém gostou, eu me lembro bem, cara, quando o pessoal colocou It's a Beautiful Day, de fundo, o Sakuraba detonando os brasileiros. Cara, foi uma comoção geral, a galera reagindo, cara. Exatamente. E eu fui um dos que reagiu, eu falei, mas qual que é isso aí? Entendeu? Beautiful Day, o caramba, entendeu? Você pegou o brasileiro desse jeito aí, isso aí, Beautiful Day, coisa nenhuma, entendeu? E o pessoal que, eu me lembro, a gente estava na academia do Mestre Chan, eu cheguei lá meio bravo, você falou, o que foi? Eu falei, aquele Beautiful Day. Você falou, não, eu também não gostei. Entendeu? Eu lembro bem, tava o ciclista, lá tava meu irmão, eu falei, tava bravo aquele dia. Eu falei, meu, que Beautiful Day o quê, meu? Sakuraba maldito, ele tem que cair, cara. É verdade. Por quê? Porque era brasileiro, continua sendo. Né? E depois veio o Vanderlei, né? Veio o Vanderlei que fez... E acho que foi interessante também o Vanderlei Silva. Porque da mesma maneira que veio o movimento Gracie, né? A gente já tinha o jiu-jitsu aqui forte em outras linhas. Tinha até a Arataba Jiu-Jitsu. Eles eram famosos, assim, inclusive porque eles tinham um judô muito bom. Uhum. Eles eram de jiu-jitsu, mas tinham um judô, né? As projeções muito boas. Mas independente disso, então você já tinha um jiu-jitsu bem estruturado, 3 grandes escolas funcionando aqui. O Rocian Gracie
fazendo história em São Paulo, né? Que bem estruturado também, bem montado o formato de treino dele. E aí você percebe que não é apenas isto. Você percebe quando vem o Sakuraba e vence um Gracie, o segundo e o terceiro, você fala, poxa, será que está acontecendo? É um problema do jiu-jitsu? Não, não é um problema do jiu-jitsu. O jiu-jitsu continua funcionando da mesma maneira. É excelente. O formato deles de treinar a luta o tempo todo, é isso que a gente tem que fazer. É isso que o Kung Fu tinha que ter feito o tempo todo. Exato. E não fez. Não fez. O Karatê, Kyokushin, você pega... Não é. Hoje você vê aqueles videozinhos dos caras de Muay Thai, mais o que faz aula 3 vezes por semana, contra os caras de Karatê Kyokushin, que são duros pra chuchu. Você vê o chute na perna? Já viu aquela competição de chute na perna? Vi. O Muay Thai dá um chute, vai o cara de Karatê, pá, e o cara fala... Né? Então, essa situação mostra, assim, pontos positivos que as artes marciais diferentes podem te trazer para você melhorar aquilo que você já sabe. Então, são métodos de treinamento que vão te ajudar. E da mesma maneira, você veio o Vanderlei Silva com um estilo de pancada, um cara que brigava pra chuchu, valente, veio de um vale tudo sem luva. Isso. De repente, o cara entra no Pride e arrebenta. Né? Então, assim, é outro cara por quem a gente começou a torcer também. Pois é, e é um cara que tem uma certa conexão comigo pelo Sérgio Battarelli. Perfeitamente. Que treinou meus tios, entendeu? Lá da Italianada, lá foi tudo treinar com ele na Lapa, entendeu? Então, e o Nereu também, que vivia na Lapa junto com o Sum. Então, eu acabei pegando esse embalo e vendo. Eu não consegui participar, porque eu sou de uma geração bem depois. Mas eu vi isso, entendeu? E aí, que era ele e o Zorello, né? Zorello era os dois, né, acabavam se não aconteceu, né? Não aconteceu. Mas tinha aquela coisa, né? Zorello, quem é melhor, né? Battarelli ou Zorello. Mas depois nós tivemos aqui em Campinas, nós tivemos o Marcelo Figueiredo, aluno do Dari Borges. E o Borges também é outro cara, não do Vale Tudo, mas do judô, entendeu? Do Sensei Iti, né? E então, nós temos uma série de lutadores. Mas o Marcelo Figueiredo, eu tive o privilégio de treinar um pouco com ele numa sessões de treino com o Sensei Odair Borges. O que era aquilo, cara? Impressionante. Você lembra? Eu estava em 98, eu estava no auge meu, assim, de disputa, mas eu estava botando o pé no freio, porque eu ficava pensando naquilo que você falou. Eu preciso ter uma profissão depois, como é que eu vou fazer? Mas eu cheguei a fazer um chão com ele, o que era aquilo, entendeu? O cara, a estrutura do cara, eu falei, mas maluco, isso aqui é uma complicação, entendeu? E outro campeão, entendeu? Que saiu do Brasil, alguém viu e tal. No Kung Fu nós tivemos o Fábio Cordeiro, que se deu bem também no MMA, mas sumiu, né? O pessoal não mostra, vale tudo. É verdade. Eu devia mostrar ele lutando, né? Porque ele era um carinha super pequenininho, magrinho, que deu... Entendeu? Ganhou, entendeu? Do pessoal ali, entendeu? No período que estava na construção da coisa, né? No início, né? No iniciozinho da coisa, né? Ele despontou um pouco, mas não teve... Essa projeção, né? Midiática, né? E teve também aquele que foi aluno do Nereu também. Eduardo Fujira. O Fuji. Né? Eduardo Fujira. O Fuji, inclusive, trabalha na mesma empresa que eu. Ah, é? Trabalhamos na mesma empresa. Que coisa, rapaz. Satisfação mesmo. Mas ele também foi incrível, né? Naquele momento. 2 vezes campeão mundial, né? Aliás, ele falou que vem aqui no nosso podcast conversar mesmo? Comigo. Legal, vale a pena. É outro cara que eu admirava imensamente. Né? Eu acho que ele é 3 anos mais velho do que eu. Perfeito. Mas eu ficava olhando aquele cara e falava, meu Deus, cara, o que é isso aí? Entendeu? Impressionante, né? Nossa. Era impressionante, É isso mesmo. É impressionante mesmo. Eu acho que a gente teve privilégios. A gente vivenciou com muita gente boa, a gente viu muita gente interessante crescer. Eu acho que a gente... nós fomos muito agraciados na nossa vida marcial. Porque tem gente que... A gente falou, preciso trabalhar também. Tem gente que se dá muito bem ensinando só artes marciais, né? Hoje você tem escolas muito grandes, né? Hoje tem. Hoje é possível. Então eu diria que tudo depende do volume de foco que você tem nas coisas, né? Pouquinho de ousadia, um pouquinho de coragem para as coisas também e paciência, porque nenhum caminho vai ser simples. Todos eles vão ser difíceis. Se você for artista marcial ou não, todos eles vão te dar dificuldade. A questão é, você tem culhão para chegar? Pois é, cara.
para enfrentar? Pois é. Você tem vontade de enfrentar? Se você tem, você vai, qualquer coisa que você fizer, você vai se dar bem. Pode ser que não se dê bem tão rápido, mas lá na frente as coisas acontecem. O céu se abre para você, de alguma maneira. Eu espero que a gente consiga ficar mais ou menos igual o grande mestre Álvaro Barreto. Perfeito. Ele tá com 80 e tá lá anos de idade e tá na Secretaria do Esporte do Rio de Janeiro. O que é isso, entendeu? É uma coisa que treinou com o grande mestre Hélio Gracie, no Carlos auge, Gracie, né, das coisas, no auge, ele auge. frequentava a casa dele. Né? Ele esteve aqui com a gente mais de uma vez. Perfeito. Logo mais a gente vai lançar o podcast com ele. Né? E se chegar nesse patamar, cara, a gente tá bem, entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. É o que a gente quer. Vamos ver se a gente consegue. É isso aí. Eu acho que não é vamos ver. Nós vamos conseguir. Tomara. Só precisa ter a estrutura, a direção e a vontade de fazer. Agradeço imensamente a sua presença aqui comigo. Eu que agradeço. Faz tempo que eu queria fazer uma conversa de modo que a gente pudesse mostrar isso para as pessoas. Né? Porque a gente sempre tem conversas interessantes, mas fica, né, naquele âmbito ali. É diferente de você ter isso colocado numa mídia social para as pessoas verem isso e com o tempo poderem consultar, porque as conversas são impermanentes, elas se dissolvem. Mas gravado assim, eu acho que a gente pode contribuir bastante para uma visão bem interessante que já estava em andamento e que agora é essencial para o nosso mundo. Né? Perfeito. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. É um dos caras que eu mais admiro nesse mundo. Então, igualmente. Obrigado mesmo. Obrigado.